Alô, alô! E então temos vídeo hoje? Em Lamentações 2,19 diz: Levanta-te, clama na noite, no início das vigílias, derrama o teu coração como água perante a face do Senhor. Ergue as tuas mãos para Ele, pela vida dos teus filhos pequenos. As vigílias do Senhor são mencionadas no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia 3 vigílias. Essas vigílias eram turnos designados para que o povo de Deus vigiasse, infiltrado na parte inimiga, ok? Lamentações 2,19 nos ensina sobre o primeiro turno das vigílias. Começa nas madrugadas, amém? As mulheres são chamadas a clamar ao Senhor em favor de seus filhos e famílias. Está tudo, se a gente ler Lamentações completo, a gente vai verificar todas estas coisas que aqui estão escritas. A Escritura nos diz para ficarmos diante da face de Deus e levantarmos as mãos a Ele. Ficar diante da face de Deus significa persistência em oração. Daí a Bíblia nos adverte para nós orarmos sem cessar, sem que passe um dia, sem que passe um tempo, ok? E levantar as nossas mãos significa, como diz no versículo, levantar as nossas mãos significa lançar os nossos cuidados sobre Deus e entregar a Ele os nossos problemas, as nossas preocupações. Não há nada como as orações de uma esposa ou mãe por sua família, ou mesmo de uma solteira pela sua casa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Amém? Deus colocou em nós, mulheres, algo diferente para que nós possamos interceder por nossas casas, por nossas famílias. Amém? Ele pôs fogo em nossas bocas para decretarmos a palavra do Senhor em nosso lar. Então nós não podemos, como mulheres, nós não podemos fechar as nossas bocas. Porque nós, ao fecharmos as nossas bocas, deixamos de decretar a bênção no nosso lar. Deixamos de abençoar a nossa casa, deixamos de abençoar o nosso marido, deixamos de abençoar os nossos filhos, deixamos de abençoar. Amém? E nós devemos ser pessoas e mulheres que abençoam. Amém? Não só mesmo a nossa casa, mas aqueles que estão à nossa volta. E eu vou ler novamente o versículo que está em Lamentações 2,19. Levanta-te, clama na noite, no início das vigílias. No início das vigílias. O início das vigílias será ali por volta das 11, meia-noite. O início das vigílias, a meio e o fim. Derrama o teu coração como água perante a face do Senhor. Ergue as tuas mãos para Ele, pela vida dos teus filhos pequenos, que desmaiam de fome no alto de cada rua, diz em Lamentações. No início das vigílias, é porque as vigílias, como eu já tinha dito, começavam no início da noite e iam até a alvorada, até o amanhecer, porque nesta altura eles estavam a fazer vigílias contra os inimigos e havia sempre um grupo que estava a vigiar, tá bom? E então, antes que a noite, deviam começar quando a noite baixasse, e iam por ali adentro, amém? Então aqui em Lamentações diz que havia 3 vigílias. Daí eu estar a falar sobre isto. Em Lamentações 3:22 diz: E pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quer dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Isto é bom, que um homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. Ou seja, que um homem deva confiar em Deus e ficar quieto a aguardar a resposta de Deus e a salvação de Deus. Temos de ficar também em silêncio para carregar nossos fardos, nosso jugo. É bom para o homem que ele carregue o jugo. E ficar em silêncio. E por último, eu tenho aqui meus apontamentos na Bíblia. Por último, eu quero-vos dizer que muitas das vezes quando nós estamos a orar, há sempre 2 coisas que acontecem. Quando nós começamos a orar pela noite adentro, ou quando nós passamos muito tempo na oração, nós temos a tendência a perguntar porquê e como. Porquê que isto está a acontecer, ou porquê que isto é assim, como. E eu quero te dizer que a pergunta com a palavra como não cabe a nós perguntar, porque também não cabe a nós respondê-la. O nosso trabalho é chegar junto a Deus e fazer o que Ele diz. O como e o porquê cabe sempre a Deus e Ele executa como Ele quer. E as perguntas como e porquê são para as crianças que não sabem como esperar ou confiar em Deus. Em algum momento temos que crescer e confiar
nele, em Deus, mesmo com os nossos porquês. O Senhor nos faz promessas fortes e seguras, como está escrito em toda a sua palavra. Ele nos ama com um amor eterno e Ele gosta de revelar-se àqueles que Ele ama. Ele também prometeu que teríamos dificuldades durante o nosso tempo nesta terra. Ele nos advertiu que teríamos de viver e andar pela fé, viver e andar pela fé. O que significa que às vezes precisaremos avançar sem ter todas as respostas. E eu quero que vocês fiquem com isto. Às vezes nós temos que avançar sem ter todas as respostas. Amém? Então continua a perseverar na oração, porque ela é muito importante no nosso dia a dia e para que a bênção venha sobre o nosso lar. Amém? Quero deixar o meu grande beijinho. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Guerreiro.